E aí, povo de Deus, como é que vocês estão? Espero que todos vocês estejam muito bem. Você está ouvindo ou assistindo aí o podcast do Jonas. Esse é mais um episódio do Manhã com Deus, esse programa onde nós lemos e comentamos aqui a palavra poderosa do Senhor. Você é novo por aqui? Seja muito bem-vindo. Não se esqueça de curtir, compartilhar, de você seguir o nosso podcast lá no Spotify. Caso você esteja ouvindo isso pelo Spotify, ativa a notificação, enfim, faz todas aquelas coisinhas aí que você já sabe. Se você já é da casa, então vamos lá para 2 Coríntios, capítulo 11. Espero que vocês suportem um pouco da minha insensatez. Já começa aí. Sim, por favor, sejam pacientes comigo. O zelo que tenho por vocês é um zelo que vem de Deus. Eu os prometi a um único marido, Cristo, querendo apresentá-los a ele como uma virgem pura. Aqui ele está falando da igreja, né? Nós que somos a igreja de Cristo, nós temos essa linguagem aí figurada na escritura de que nós, a igreja, somos a noiva e Cristo, ele é o nosso noivo, tá? Então ele está exatamente fazendo aqui essa analogia aqui pura. Então, eu os prometi, né? Prometi os irmãos em Corinto como um único marido, não como uma pessoa dada a vários deuses. No final das contas, é isso que ele está dizendo. Versículo 3. O que receio e o que quero evitar é que, assim como a serpente enganou Eva com astúcia, a mente de vocês seja corrompida e se desvie da sua sincera, pura devoção a Cristo. Pois se alguém lhes vem pregando um Jesus que não é aquele que pregamos, ou se vocês acolhem um espírito diferente do que acolheram, ou um evangelho diferente do que aceitaram, vocês o toleram com facilidade. Todavia, não me julgo nem um pouco inferior a esses superapóstolos. Eu posso não ser um orador eloquente, contudo tenho conhecimento. De fato, já manifestamos isso a vocês em todo tipo de situação. Será que cometi algum pecado ao humilhar-me a fim de elevá-los, pregando-lhes gratuitamente o evangelho de Deus? Despojei outras igrejas, recebendo delas sustento a fim de servi-los. Quando estive entre vocês e passei por alguma necessidade, não foi um peso para ninguém. Pois os irmãos, quando vieram da Macedônia, supriram aquilo que eu necessitava. Fiz tudo para não ser pesado a vocês, e continuarei a agir assim. Tão certo como a verdade de Cristo está em mim, ninguém na região da Acaia poderá privar-me deste orgulho. Por quê? Porque não amo vocês? Deus sabe que os amo, e continuarei fazendo o que faço, a fim de não dar oportunidade àqueles que desejam encontrar ocasião de serem considerados iguais a nós nas coisas de que se orgulham. Pois tais homens são falsos apóstolos, obreiros enganosos, fingindo-se apóstolos de Cristo. Isso não é de admirar, pois o próprio Satanás se disfarça de anjo de luz. Portanto, não é surpresa que os seus servos finjam que são servos da justiça. O fim deles será o que as suas ações merecem. Sempre é bom a gente lembrar. Daqui é um telefonema que você está ouvindo só a parte do Paulo, ou uma mensagem no WhatsApp, né, para nossa geração, você está vendo só um lado da conversa e o outro está ali apagado. Então, por esse lado da conversa, pelo que Paulo está falando aqui, o que a gente entende? Lá na igreja em Corinto, você tinha alguns, lembra? Tinha um grupinho lá que estava meio contra Paulo, falando, ele quando está aqui, ele é mansinho. A pregação dele é fraca. Ele só quer vir para cá só para a gente sustentar ele. Vem, pede dinheiro aí. E aí Paulo, ele está exatamente aqui respondendo a essas pessoas. Falando, eu fui um peso para vocês. Eu, quando estive com vocês, eu trabalhava para eu me sustentar, para não ser um peso a vocês, para que isso não fosse empecilho para o evangelho ser levado. Né? Muito importante aqui, interessante a gente ver, né? Apesar de a gente ver em vários textos aqui, de Paulo, inclusive, e de outros autores sobre o salário ali, né, do pastor, da igreja, enfim, que não tem nenhum mal com isso, né? Obviamente que infelizmente, há muitas pessoas que têm uma mente toda já corrompida, a verdade é essa, e aí, né, vão lá e esmagam a igreja para ter luxo. Então, obviamente que isso não é uma coisa do Senhor, isso não é o desejo de Cristo para nós. Mas o desejo de que o pastor ele possa ser suprido nas suas necessidades na igreja, isso é importante. Seria muito importante se todas as igrejas, principalmente você aí que é alguém de bairro aí, de comunidade, sabe? Das igrejinhas pequenas que o pastor acaba mais ajudando os irmãos ali, até com dinheiro, com várias coisas, né? Por causa da situação que eles passam. Seria tão bom se ele pudesse ser suprido nas suas necessidades para ter mais tempo ainda, para poder ajudar a igreja, para poder visitar os irmãos, enfim, tantas coisas que a gente vê. E, em contraponto, a gente vê, infelizmente, alguns que estão só vivendo no luxo, infelizmente, ali esmagando a igreja. Então,
Não é sobre isso que Paulo está falando. Ele não está nem, ele não tá, não é isso. O que ele está dizendo é, quando eu fui pregar, eu não quis ser um peso, porque ele sabia que isso seria um peso para os irmãos em Corinto. Então tinha um grupinho falando, não, quando ele vem aqui, a gente tem que pagar o almoço dele, não sei o que lá e tal. E ele está falando, não, meu não. Vocês não vão me livrar desse meu orgulho. Versículo 16. Faço questão de repetir. Ninguém me considera insensato. Mas se vocês assim me consideram, recebam-me como receberiam um insensato, a fim de que eu me orgulhe um pouco. Ao ostentar este orgulho, não estou falando segundo o Senhor, mas como insensato. Aí aqui Paulo, ele vai ser um Díneas, ele vai ser um gênio. Porque o pessoal tá falando aqui que ele é manso, que ele fala mal e tal. Enfim, não sei como Paulo falava, porque eu não estava lá. Mas escrever, o cara é bom. E se escreve assim, imagina como falava. Porque olha o que ele está fazendo agora. Está falando assim, gente, eu não quero ser insensato. Ou seja, em outras palavras, eu não quero ficar me orgulhando aqui, eu não quero esfregar na cara de vocês aí todas as coisas que eu fiz por amor a vocês e amor ao evangelho. Eu não quero ser insensato. Quem faz isso é insensato. Então ele está falando de quem? Dos outros super apóstolos que iam lá e ficavam se com aquelas palavras e se achando e se mostrando. Só que aí ele vai usar exatamente isso de não, eu não quero ser um insensato, porque essas pessoas que fazem são insensatas. Mas se eu for insensato, aí ele vai exatamente falar aquilo que ele passou, aquilo que ele sofreu, aquilo que ele vive por amor ao evangelho, por amor à igreja em Corinto, né? E olha, então, é interessante porque ele usa exatamente para mostrar que isso é uma insensatez, mas usando isso como insensatez, ele dá o ponto dele, né? Falando assim um tanto que ele também sofreu por Cristo, por amor à igreja, né? Versículo 18. Visto que muitos estão se gloriando de modo bem humano, eu também me orgulharei. Vocês, por serem tão sábios, suportam de boa vontade os insensatos. De fato, vocês suportam até os que os escraviza, ou os explora, ou quem se exalta, ou lhes fere a face. Para minha vergonha, admito que fomos fracos demais para isso. Naquilo em que todos os outros se atrevem a gloriar-se, falo como insensato, eu também me atrevo. São eles hebreus? Eu também. São israelitas? Eu também. São descendentes de Abraão? Eu também. São eles servos de Cristo? Estou fora de mim para falar dessa forma. Eu ainda mais. Trabalhei muito mais. Fui encarcerado mais vezes. Fui açoitado mais severamente. Exposto à morte repetidas vezes. 5 vezes recebi dos judeus 39 açoites. 3 vezes fui golpeado com varas. 1 vez apedrejado. 3 vezes sofri naufrágio. Passei uma noite e um dia exposto à fúria do mar. Estive continuamente viajando de uma parte a outra, enfrentei perigos nos rios, perigos de assaltantes, perigo dos meus compatriotas, perigos dos gentios, perigos na cidade, perigos no deserto, perigos no mar e perigo dos falsos irmãos. Trabalhei arduamente, muitas vezes fiquei sem dormir, passei fome e sede, muitas vezes fiquei em jejum, suportei frio e nudez. Além disso, enfrento diariamente uma pressão interior, a saber, a minha preocupação com todas as igrejas. Quem está fraco, que eu não me sinta fraco. Quem não se escandaliza, que eu não queime por dentro. Se devo orgulhar-me, que seja nas coisas que mostram a minha fraqueza. O Deus e Pai do Senhor Jesus, que é bendito para sempre, sabe que não estou mentindo. Em Damasco, o governador nomeado pelo rei Aretas mandou que se vigiasse a cidade para me prender. Mas de uma janela na muralha fui baixado numa cesta e escapei das mãos dele. Então Paulo, de uma maneira genial, ele vai usar, gente, um insensato ele falaria isso. E aí ele vai falar exatamente aquilo que ele sofreu, padeceu e estava sofrendo ainda, porque ele não morreu, né, pela igreja de Cristo e pelos irmãos. E que a gente pode trazer aqui para nós, acho que 2 coisas. Uma coisa o Espírito Santo me leva a pensar aqui, a comentar com vocês. É pedir ao Espírito que a gente tenha um olhar mais centrado em Deus em relação aos nossos pastores, aos nossos líderes, principalmente aos nossos pastores. Pedir ao Espírito Santo que a gente tenha um olhar mais sensível. Porque muitas vezes a gente, como igreja, a gente olha para os pastores, né, para a liderança ali principal da igreja, como, é tudo muito mais fácil, é só eles fazer isso, fazer aquilo, é só eles mexerem nisso, é só eles... E porque a gente está em uma outra posição e não está vendo, né, o todo, não está vendo as coisas ali que os pastores, que a liderança está passando ali para continuar pregando o evangelho de Cristo. Então, que a gente possa pedir ao Espírito Santo, ter essa sensibilidade para olhar com esse olhar mais de amor, um olhar
mais profundo para a nossa liderança, para os nossos pastores. Uma outra coisa que o Espírito Santo me leva a pensar também nesse dia de hoje com vocês é a respeito de... Olha o tanto que Paulo ele sofreu e padeceu por amor ao Evangelho. Então, uma coisa que a gente tem que se questionar no dia de hoje é o que é que nós estamos entregando a Deus por amor ao Evangelho de Cristo. Amém? Que Deus te abençoe, que você tenha um dia abençoado para a glória de Deus e que, se Ele permitir, nós possamos estar juntos mais uma vez amanhã, lendo a poderosa palavra do Senhor. Deus te abençoe, meu irmão.